Gasconde, é com você. Boa noite, querido. Uma Hum. alegria poder fazer um trabalho conjunto com você. Obrigado, boa noite, Valério, boa noite para todo mundo. E sim, estamos planejando isso já faz algum tempo, né? Quase um ano para colocar esse projeto, tirar do papel e agora está vindo a realidade. Então, hoje eu vou tentar ser bem dinâmico, né? Como a gente vai fazer algumas lives até o evento, a minha ideia hoje, eu vou apresentar o PDF. Se vocês não receberam esse PDF, depois é só falar com a Valéria que ela pode encaminhar para vocês. E a minha ideia é, na live de hoje, compartilhar o que vai acontecer na capacitação. São 2 dias de capacitação, então eu vou dividir, né, dia um e dia 2, e a gente vai falar do que vai acontecer e o que vocês vão ter através dessa capacitação. Então, para ir bem direto ao ponto, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, a gente está fazendo esse certificado Escola 60 mais, uma capacitação em neurorrítmica, que foi um conceito que eu desenvolvi dentro da bateroterapia, tá? Eu estou trabalhando com o público idoso, vão fazer 20 anos, e eu consegui encapsular muitas dessas questões, não só a metodologia em si, mas como os hacks, né? As dinâmicas que mais funcionam para com esse público. Então, o conceito da neurorrítmica, a gente vai falar, são exercícios neuromotores, né? Já indo direto ao ponto aqui, são exercícios neuromotores que a gente faz antes das aulas de música, seja lá qual instrumento que ele for estudar, tá? Inclusive até canto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente das especificações da neurorrítmica e o que vocês vão receber dentro do certificado da Escola 60 mais. Então, essa frase aqui eu acho bem interessante. Eu não sei se muitas escolas chegaram a pensar, mas como se já existisse um novo público para engajar nas aulas de música, que é o público 60 mais, né? Muitas das escolas ainda não perceberam o grande potencial, e eu falo isso algumas vezes, que as escolas que começarem agora, de 3 a 5 anos, vão ser as escolas referências por algumas razões que a gente está conseguindo observar através da economia prateada, que é a terceira maior economia do mundo, e por algumas razões pela qual esse público é tão bom e tão fácil de trabalhar. Então, a gente tem algumas informações aqui sobre a capacitação, tá? E é o que eu falei de novo, né? Como se existisse esses alunos, esses leads, né? Essas pessoas já estão prontas, elas já estão procurando aulas de música. Só que a grande dificuldade da maioria das escolas, às vezes, não é nem a captação dos alunos, mas sim a retenção desses alunos. E tem algumas coisas ao longo desses anos que eu descobri, que eu vi na prática, que funcionam, tá? Então, são coisas fáceis de fazer, envolve, além da metodologia, uma parte que eu entro bastante, que é a comunicação. Como você se comunica com esse público é tão ou mais importante do que aquilo que você se comunica. Então, para cativar o público, para você motivar o público, você precisa de entender alguns conceitos, né, que vão desde a psicopedagogia até a PNL, até a comunicação assertiva, e isso faz o nosso trabalho como professor muito mais fácil, acaba tendo um percentual de retenção muito maior e traz muito mais facilidade para aqueles que estão aprendendo, né? Então, olha só que legal, como a Valéria comentou no começo, o número de pessoas acima dos 60 anos já representa 15% da população do Brasil, e até 2030 vamos ser o país mais populacional acima dos 60 anos. Uma das razões desse público é, como eu falei no começo lá, ele possui renda fixa acima da média, a maioria deles tem o tempo livre, que torna eles potenciais consumidores. E há um tempo atrás, muita gente chegou a me mandar diversos vídeos de médicos da medicina integrativa falando dos benefícios de estudar música. Então, muitos deles já estão conscientes da necessidade, digamos assim, de estudar música. É muito difícil alguém acima dos 60 ir buscar aulas de música para, de repente, montar uma banda ou viver de música. Não é isso que eles querem. Eles veem as aulas de música como uma outra visão. E aqui tem 3 pontos interessantes para a gente falar. A economia prateada, né, para o mercado de ensino musical está num grande movimento de demanda. E foi o que eu falei lá.
As escolas que começarem agora, dentro de 3 a 5 anos, vão ser as escolas referência, desculpa, para o ensino musical 60 mais. Nenhuma escola no Brasil oferece uma metodologia exclusiva voltada a esse público. Portanto, a retenção dos alunos idosos nas escolas acaba sendo baixa, por não terem uma metodologia específica nem ferramentas de comunicação correta. E aqui eu penso que muito da comunicação é quase tão importante. Claro que você precisa ter uma metodologia certa, assertiva, para trabalhar com eles. A mecânica de aprendizado de um idoso é diferente da mecânica de um aprendizado de um adulto, ou até mesmo de uma criança. A metodologia é super importante e eu tenho isso, eu desenvolvi isso. Mas a questão da comunicação é tão importante quanto, né? Eu fui estudar PNL, eu fui estudar psicopedagogia, neuropsicopedagogia, para poder aplicar todas essas técnicas dentro das aulas de bateroterapia e dentro do desenvolvimento da neurorrítmica. E o terceiro ponto é, com a popularidade da medicina preventiva entre os idosos, eles buscam desenvolver novas habilidades. E hoje a música é considerada uma das principais vias para isso. Inclusive, como eu falei lá, prescrita por médicos da medicina preventiva, muitos deles já estão recomendando os idosos a buscarem por instrumentos musicais, buscarem por aulas de música, e isso eu falo desde 2014 que eu estou fazendo o Circuito SESC, que são mais de 5.200 alunos que passaram pela metodologia, muitos deles, né, a gente continua com cursos online, a gente continua sempre de certa forma conectado, então para mim é muito fácil ter acesso ao que eles querem, ao que eles procuram, o porquê que não deu certo. Vou compartilhar aqui com vocês logo mais uma pesquisa. Então, a capacitação, né, aos longos desses 18 anos, como eu falei no início, a grande virada de chave para boa retenção dos alunos idosos é justamente o que não era assim no começo, né? Eu fui implementando e descobri uma simples prática, que são os exercícios neuromotores feitos antes deles começarem a aula do instrumento que eles vão estudar. Isso a gente está falando coisa de 5, 10 minutos, depende de caso, tá? Mas é como se a gente tivesse um aquecimento cognitivo e motor para a aula, conseguindo assim, né, um maior span, um maior tempo de atenção dos idosos, um melhor desempenho cognitivo e, consequentemente, uma melhor experiência de aprendizado. Sendo assim, levando isso a uma retenção bem maior, né? E alguns outros motivos que a gente vai listar aí ao longo dessas lives. Então, esse é o PDF aqui, tem algumas. No final do PDF tem, em 2 dias de imersão, o que vocês vão ter com isso, né? A gente vai detalhar, eu vou detalhar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar um outro documento, e o que vocês vão receber com isso, né? O selo certificado de escola capacitada 60 mais, inclusive as plaquinhas da Valéria, da CAEM, vão para vocês com escola capacitada 60 mais, né? Então, o selo de capacitação em neurorrítmica, o selo de certificado de capacitação em bateroterapia, que é essa vertente da neurorrítmica aplicada para o ensino da bateria, mas ela pode ser diversificada. Os conceitos são os mesmos. Aonde a gente vai aplicar esses conceitos pode ser na bateria, no teclado, no baixo, no canto, no saxofone, enfim, em qualquer um dos instrumentos. Tá? E vocês vão receber também a licença do uso do nome neurorrítmica e bateroterapia. Então, tem mais algumas coisas aqui. Eu não vou me alongar muito nem na história da bateroterapia, tá? Eu fui para o Japão recentemente fazer um curso também sobre como usar a música como ferramenta cognitiva e desenvolvimento motor através da USP de São Paulo. Tem aqui também um pouco da minha história. Eu vou deixar que vocês leiam esse PDF com mais informações. Então, o dia 1, né? A gente vai ver a introdução e a preparação da escola, a equipe e professores para o público 60 mais. A gente vai falar de vendas. Na verdade, vocês vão ter um curso de vendas completo dentro da capacitação. A venda para captação de alunos, tanto captação offline quanto captação online, tá? Um treinamento do staff, das pessoas que vendem o curso, das secretárias, né? A estrutura da sua escola, como você faz para acolher essas pessoas idosas, né, o 60 mais. O tratamento envolve a questão psicológica desde quando você vai vender o curso,
para ela, as palavras que você vai usar, o tom de voz que você vai usar, como são quais são as estratégias persuasivas que mais favorecem vocês a de fato fecharem matrícula, e não só isso, né? O fechar matrícula é relativamente fácil. O grande lance é fazer com que eles permaneçam na escola. E aí é o que a gente entra dentro que eu falei aqui, da metodologia e da comunicação. Vai ter PNL, vai ter psicopedagogia, vai ter psicologia cognitiva, mas só os conceitos, né? Não vai ser uma aula necessariamente voltada para esses assuntos, mas vão ser esses assuntos abordados de uma visão para o ensino musical. Então, a gente vai ter essa introdução. Para quem é de fora, né, vai entender quem é o público 60 mais, o que é a economia prateada, suas particularidades, mais uma coisa, princípios básicos de marketing pro público 60 mais, né? Como você conversa com esse público, não só aquele público que vai na sua escola, porque o 60 mais tem muito disso, né, de ir pessoalmente para conhecer aquela coisa, mas também nas mídias sociais, como você conversa com eles através de textos e imagens, né? Antes do ao vivo, muitas vezes antes dele ir até a tua escola, provavelmente ele já te pesquisou no Google, ele já viu foto, ele já falou com alguém que vai na escola, que conhece a escola, tá? A gente vai falar de estratégias de anúncio para o segundo dia, eu vou deixar isso aqui. Funis de venda, né? Como montar os funis de venda, a gente vai entrar dentro de Google Meu Negócio, dentro de Facebook Ads, Instagram Ads, né? Todo o Meta Ads. Princípios básicos de vendas 60 mais, né? Vendas diretas e indiretas, porque vocês vão vender tanto para as pessoas diretamente, que é aquela 60 mais que o médico recomendou, ela vai pesquisar na escola, ela vai falar com você, como também vão vender para os filhos dessas pessoas que pensam que colocando os pais em aulas de música pode ser uma boa ideia. Então, são dois tipos as vendas diretas seria para o público 60 mais e as vendas indiretas para os filhos do público 60 mais, né? Via ligação, ao vivo, como você fala, como você se comunica, vai ser um curso, literalmente um curso de vendas que eu coloquei aqui. Os exercícios neuromotores e seus efeitos no público 60 mais. Hoje a gente tem até estudos científicos que eu vou compartilhar dentro da capacitação, mostrando, né, que esses exercícios de fato funcionam. E em 2020, a bateroterapia foi tema de uma pesquisa científica na Universidade de Lima, no Peru, onde a gente conseguiu cientificamente comprovar de fato esses exercícios funcionam. Então, isso tem um respaldo científico de diversos estudos trabalhando com música, rítmica, mas como também dos exercícios específicos da bateroterapia. Então, a grande chave, né, são algumas chaves, mas a maior chave, o maior giro de chave foi que você fazer um aquecimento neuromotor com os idosos antes, você deixa ele mais motivado, você tem um melhor aprendizado, consequentemente, você tem mais satisfação dele através das aulas de música e, consequentemente, você tem uma retenção muito maior também. Aí tem até uma frase que eu gosto muito, que é muitas vezes eles vão esquecer o que eles viram na aula, vão esquecer nome de notas, vão esquecer muitas coisas, mas uma coisa eles nunca vão esquecer, que é como você fez eles se sentirem durante a aula. E é isso que vai trazer ele de volta, ele vai sair de lá já perguntando quando é a próxima aula, de tão bem que ele se sentiu durante a aula. Uma outra coisa que a gente vai ver, os conceitos base de exercícios neuromotores. Com isso você tem infinitas possibilidades. Então a minha ideia não é necessariamente mostrar o exercício para um copia e cola, é ensinar os conceitos pelos quais você cria esses exercícios, até porque eu ensino isso dentro do curso, você precisa ter uma leitura e a gente sabe que nem todo mundo é igual, então uma abordagem vai servir para uma pessoa, outra abordagem vai servir para outra pessoa. Então você vai ter um curso dos exercícios de neurorrítmica e aqui até coloquei entre parênteses, né, um gancho com exclusividade de marketing para promover as escolas participantes. Porque vocês vão ter o selo, então vocês podem sim usar esse selo, esse gancho de terem uma exclusividade na metodologia neurorrítmica, de terem o selo para justamente usar isso como marketing. Então, a neurorrítmica, basicamente, eu peguei o conceito da dupla tarefa da fisioterapia, você fazer duas tarefas, né, uma primária e uma secundária, ao mesmo tempo, e eu coloquei
a parte cognitiva e também a parte rítmica. Um exemplo seria você caminhar para trás jogando uma bexiga, uma bola de uma mão para outra, né? Isso seria um exemplo de uma dupla tarefa. Você trabalhar isso dentro da neurorrítmica é cada passo que você der para trás, você falar, por exemplo, os meses do ano de trás para frente, ou você contar de 100 a 0, de 3 em 3, ou você fazer a tabuada do 2, a tabuada do 7, e cada passo ser dado no tempo do metrônomo. Então você tem a dinâmica de dupla tarefa, você tem a vertente cognitiva, porque ele tem que pensar, e você tem, né, nos meses do ano, na tabuada, enfim, e você tem também a questão rítmica, que você acaba trabalhando ele fora do instrumento, né? Isso foi muito importante também. Quando eu estava desenvolvendo esses exercícios, eu percebi que muitas coisas para melhor performance no instrumento, os idosos precisam de exercícios fora do instrumento, exercício de equilíbrio, de concentração, de consciência corporal, de coordenação motora, e tudo isso facilita demais a vida dele quando ele vai para o instrumento. É claro que todos esses exercícios são voltados, tem alguma correlação ali com o instrumento que ele está aprendendo. Então, a minha ideia é ensinar o conceito dos exercícios, né? E aprender a ler o aluno, porque todo mundo tem as suas diferenças e cabe a nós, os professores, entender até onde ali a gente pode chegar com cada aluno. A capacitação para os professores em exercícios neuromotores, foi o que a gente acabou de falar, o curso dos conceitos da bateroterapia, que são, apesar do nome, né, bateroterapia, porque bateria é o meu instrumento, eles são aplicáveis em bateria ou sem a bateria. Não necessariamente é para o ensino de bateria, tá? Vocês podem pegar esses conceitos e colocar em qualquer instrumento. Então, são 18 chaves, tá? Que é a metodologia, é a comunicação, é a PNL e a psicopedagogia. Todos esses elementos fazem parte dessas 18 chaves. Então, tem as chaves mais práticas, né? Digamos assim, os exercícios propriamente ditos, e tem as partes, desculpa, as chaves não tão práticas, que seria mais para uma capacitação do professor para com o aluno do que necessariamente alguma coisa que o aluno vai fazer. Os conceitos sobre coordenação rítmica e aplicabilidade nos alunos, atenção especial para os alunos 60 mais. Tudo que vocês vão aprender dentro da capacitação, é claro que vocês podem aplicar para outros alunos, não só para os 60 mais. Tem muitas coisas ali aplicáveis para todos os alunos. O curso de vendas, por exemplo, você pode aplicar isso, mas a gente vai dar o foco maior para o público 60 mais. Então, a coordenação rítmica, né, a capacidade de trabalhar a rítmica junto com o metrônomo. Dentro eu vou entrar um pouco mais a fundo do porquê o trabalho com o metrônomo é tão importante para o público 60 mais. Todas as sacadas, né, de quase 2 décadas trabalhando com o público 60 mais, coisas, desde as coisas um pouco mais complicadas, como técnicas pedagógicas, como também você ensinar alguma coisa rindo e você ensinar essa mesma coisa não rindo, a diferença que tem na percepção de facilidade ou dificuldade do aluno. Então, a capacidade de usar o metrônomo como ferramenta, porque usando o metrônomo a gente tem a atenção plena, consequentemente, né? Ele está focado no que ele está fazendo, ele tem uma melhor concentração, mais concentração, ele tem uma performance melhor em aula, ele desenvolve a consciência motora, musical, e dentro da atenção plena, ele tem, por exemplo, se você coloca um aluno para trabalhar com o metrônomo, você coloca ele num estado de atenção plena, ou seja, ele tem uma capacidade de absorção da sua verbalização, da sua linguagem não verbal, muito maior do que se ele tivesse, de repente, conversando com você, tomando café. Quando ele está focado no metrônomo, ele fica muito mais suscetível a absorver tudo que você fala para ele. Então, a gente trabalha dentro da PNL, da verbalização positiva, da verbalização intencional, tudo isso que a gente pode fazer para facilitar o aprendizado do aluno e, consequentemente, reter esse aluno no curso, tá? A sua linguagem não verbal, como eu falei aqui do sorriso, foi só um dos exemplos, né? Tem milhares de outros exemplos, como ensinar alguma coisa de braços cruzados ou mostrando as palmas da mão, enfim. Aqui na live não vai dar para detalhar tanto assim, a minha ideia é mostrar o que vocês vão ter dentro da capacitação.
tá? A gente vai entrar dentro do psicológico do idoso atual e como ensinar música de forma efetiva. Por quê? Você entendendo o psicológico de uma pessoa 60 a mais, como ela pensa, o que que ela faz, o que que ela quer, fica muito mais fácil você desenvolver o aprendizado nessa pessoa, porque a minha ideia, novamente, não é trazer um copia e cola. Cada escola tem metodologias diferentes, cada escola tem vertentes diferentes. Então, é pegar o que vocês já fazem e colocar uma camada adicional àquilo que vocês já fazem. Não é necessariamente mudar o jogo de ninguém, né? A não ser que vocês queiram, e eu vou estar aqui para isso. Então, a capacitação dos alunos 60 mais offline, né? Como vocês podem aumentar a capacitação dos alunos através de workshops, promoção cruzada com diversas outras coisas, né? Feiras, eventos. Eu morei por 9 anos e meio nos Estados Unidos e eu já vi promoção cruzada de escola de música em academias. Então, tem um monte de ideias que dá para a gente implementar aqui no Brasil, para a gente conseguir captar os alunos de forma offline. Basicamente, é levar a sua escola a lugares onde eles estão e mostrar um pouco do seu trabalho para poder levar eles na escola. E aí sim, com o time de venda preparado, com uma comunicação assertiva, aí sim você fecha a venda. E com os professores preparados para trazer essa motivação que o público 60 mais precisa, aí você tem um aluno por um longo período de tempo. A gente já fala da capacitação dos alunos 60 mais online também, né? Como a comunicação é importante na captação. Então, quais são as estratégias que você pode criar a retenção dos alunos 60 mais? Os exercícios neuromotores é uma delas, mas existem algumas outras coisas, desde a estrutura da escola, desde como o professor recebe o aluno, enfim, é muita coisa para a gente falar nessa live. E a ideia aqui é justamente trazer ela de forma reduzida. A gente vai falar de aulas em turma ou individuais, quando cada modelo é aplicado, porque eu penso que os dois modelos têm o lado bom e o lado não tão bom. Mas quem me segue nas redes sociais viu que através da metodologia eu consegui, né? Em 8, tá tudo registrado lá no Instagram, é @bateroterapia. Tá tudo registrado lá. Em 8 aulas, os alunos estavam, isso para uma sala de 12 alunos, né? Todos eles, em 8 semanas, estavam tocando bateria, estavam lendo música, acompanhando The Police, Coldplay, tudo por conta, claro, da metodologia, mas eu acredito muito da questão da comunicação. E se você pensar, 12 pessoas, uma aula por semana, em 8 semanas, em consideração que cada um só tem 10, 15 minutos de fato na bateria por aula, né? Então é uma turma, então nem todo mundo fica na bateria o tempo todo. E tá ali a comprovação, tá no Instagram. É muito Aham. conteúdo, é um material assim que eu assino embaixo, como ele falou, praticamente um ano que eu estou acompanhando. O curso não é meu, gente, eu só endossei, porque realmente eu confio no trabalho assim do Gus 200%. Eu venho acompanhando ele há muitos anos e eu sei da idoneidade dele, da capacidade, do preparo e do amor que ele tem por esse trabalho que ele desenvolve, né? Então, por isso que eu falei, não, eu vou te ajudar a formatar esse curso, que eu tenho certeza absoluta que é uma tendência muito forte. Assim como, através dos últimos anos, as escolas se prepararam para trabalhar com a musicalização infantil. Agora, novamente, a gente pode sair à frente e pegar o nicho 60 a mais, que é uma tendência mundial, né? Quem acompanha os congressos sabe que já faz, acho que 3 anos que a gente está trazendo esse tipo de material, esse tipo de abordagem para para os diretores das escolas refletirem. Aula em grupo ou individual? Essa metodologia, ela funciona ou funcionaria para os dois modelos de turma, individual e coletiva? Com certeza, até porque tem muitos deles que vão querer a aula particular, eles vão querer estar em contato com o instrumento durante aquela hora toda que eles estiverem tendo a aula. Então, vão partir muitos deles, né? Vão querer a aula particular, sim.
mas os conceitos são aplicados tanto para aula em grupo quanto para aula individual. E da mesma forma, né, na mesma gangorra aí, vão ter aqueles que vão falar para você, ah, mas eu me sinto mais confortável com um grupo. A maioria deles tem uma boa condição financeira e tudo que for favorecer eles, tanto na questão mental, na questão de coordenação motora e tal, eles vão é, colocar dinheiro lá. Se o cara quiser tocar teclado, não vai rolar, ou se o cara quiser cantar, não vai rolar. Mas não é isso, né? Não, não, é por isso que a gente até colocou, né, a capacitação em neurorrítmica. É, eu acabei desenvolvendo muitas coisas voltadas para bateria, mas são conceitos e você consegue empregar esses conceitos até em aula de canto, né? Porque você aborda os exercícios preparatórios para tocar aquele instrumento e o passo a passo que você faz daquele instrumento, né, para um idoso é diferente. Então a abordagem é, é a mesma, né? Basicamente você vai diminuir os degraus onde o idoso vai do ponto 0 ao ponto 10. Muitos tópicos que você vai abordar, eles podem ser utilizados para alunos mais jovens, né? E aí Uhum, eu lembrei de uma coisa que é muito interessante, que eu já ouvi vários diretores e professores comentando que, às vezes, eles usam a mesma metodologia de uma criança, ou seja, quase da musicalização infantil, para o público mais velho, porque são coisas assim semelhantes, né? Tudo em uhum. doses pequenas, com muitas atividades lúdicas. Então, eu acredito que esse material que você desenvolveu, ele também vai ter esse outro lado. A gente vai ter uma aplicabilidade para os outros nichos também, né? Para os mais jovens e agregar até para as crianças, né? Com Isso foi só uma certeza, pontuação que eu fiz. com certeza, com certeza. Os idosos, em muitos aspectos, são iguais às crianças, né? Às vezes, uma palavra errada que você fale, uma expressão facial que você olhe para ele, ele já liga ali um bloqueio de aprendizagem, ah, não quero, não é para mim e tal. Versus, de repente, num adolescente, não teria tanto impacto quanto teria num idoso. Isso aí a gente fala bastante dentro da área da comunicação não verbal. Eles tinham assim, eles iam para a aula esperando aquele momento de sociabilização, de bem-estar, ou Exatamente. seja, de se sentir bem. Ele tinha esse viés também, há muitos anos atrás já. Aham. Isso eu vou falar também dentro, né, da estrutura da escola. Não que você precisa ter uma mega estrutura, mas você criar esse ambiente onde você consiga falar para o. Isso pode ser até um baita de um ponto de marketing, né, para você vender o seu produto, que a socialização ali é importante. Desde a socialização, de repente, antes da aula, né, como você mencionou, com o chazinho e tal, até você de fato criar eventos dentro da sua escola onde você consiga angariar ali os alunos 60 a mais para eventos pontuais, sei lá, todo sábado todo mundo se encontra. Eles adoram isso, adoram. Então, eu Uhum. realmente eu tenho uma dúvida de como atingir essas pessoas. Eu realmente não sei. Elas estão usando as redes sociais, elas usam o Google como a gente. É uma questão que eu realmente não sei aonde começar. Ó, eu acho que assim, usam a rede social, são mais ativos no Facebook do que no Instagram, mas usam também, né, o Instagram. Fazem busca no Google, mas eu penso que, por exemplo, como eu falei, né, de repente numa captação offline, fora, é grande questão de você fazer uma promoção cruzada, fazer algum evento em algum lugar onde você consiga falar com eles, né, não necessariamente levar uma estrutura para fazer uma demonstração de música ou de banda, não é necessariamente isso, mas de repente conversar com algum material, isso eu acho legal, mas na captação online, como eu, assim, aparece para mim vários anúncios e eu falo, poxa, às vezes um detalhe pequenininho, né, você poderia ajustar para uma comunicação muito melhor. Por exemplo, às vezes a sua comunicação nem precisa ser direta, mas se você colocar uma foto de um criativo, um idoso estudando música ali, cabelo grisalho e tal, ele vai criar uma conexão automática. Eu falo, poxa, né, você não precisa, ou então outra coisa, eu sou meio contra colocar
aula 60 mais, aula para idosos, isso aí eles se sentem excluídos. Mas você pode ter uma comunicação do tipo aulas para todas as idades, aberto a todo tipo de público, eles já se sentem mais incluídos. Às vezes no texto, né, eles não querem, como eu falei, muitos deles, a maioria, não quer estudar um instrumento para montar banda ou viver de música, ou o cara quer tocar na noite, é uma outra coisa. Então, às vezes, você não colocou um criativo. Eu estou viajando aqui só, tá? Só um exemplo. Colocou um criativo com alguns idosos ali na sala de música, até mesmo uma foto na sua escola, que seria mais legal deles. E aí, na legenda, você coloca, ó, segundo o estudo mencionado, tal, eles gostam de dados também. Você mencionar o estudo que fala com que o ensino musical melhora a cognição, melhora a motricidade deles, sentem-se atraídos. Ou também, aqui na nossa escola, a gente tem um grupo, né, de 60 mais, onde a gente faz essa socialização, a gente faz, eu vi alguém colocando um chá da tarde aí, musical. Então, é trazer elementos e não necessariamente você pode até fazer, né, de forma mais explícita, mas é trazer elementos com que eles se conectem com aquilo e de fato queiram fazer parte daquilo. Então, às vezes é uma imagem, às vezes é uma forma persuasiva de escrever alguma coisa, é que ele vai se conectar e aí você, né, ele chegando na escola, aí você tem que ter a pessoa que atende ele, de certa forma, capacitada para entender como vai conversar com ele ali para poder fechar a venda. Uma coisa que é interessante, quando o Gus estava me explicando, dando a resposta, é que passou um filme na minha cabeça com todos os erros que a gente cometeu, assim. Tá vendo? Então, Eu tenho alguns alunos 60 mais, inclusive bandas, mas poderia ter mais. O problema é a vergonha que alguns sentem em estar ao lado de alunos mais jovens. Então tem a ver com essa zona de Mas conforto. a comunicação, com a comunicação correta, você quebra isso. Ou não são 2 dias de capacitação, né? O que o Gus desenvolveu é praticamente uma licença de uso de material, né? Gus, se você quiser falar, né, que vai ter uma biblioteca virtual, consulta É, assim à vontade, ele vai estar disponível online, exato, né, para tirar dúvidas. Então, quer falar sobre isso? Enquanto isso, eu ponho o link do Simpla aqui. Pode Claro, ser? não. Claro, claro, claro. Porque eu ia abordar isso eu estava lá no segundo dia, aqui na minha colinha, mas tudo bem. Não, então, como eu falei, a ideia, né, não é necessariamente o copia e cola, vou mostrar os exercícios ali e vocês vão copiar e colar. A ideia é ensinar os conceitos, mas, né, eu gravei um curso online, que foi uma parceria com o site Batera Clube, é um curso voltado para o consumidor final, né, para o público 60 mais. Então, tem eu falando de algumas coisas que vão estar envolvidas no curso, mas o mais legal é tem uma galeria, né? Tipo uma biblioteca de vários exercícios que sou eu fazendo para a câmera. Então, ali vocês podem pegar, né? Essa biblioteca vai estar disponível para vocês. Então, vocês podem pegar alguns exemplos, pegar o core do negócio ali, o grosso da coisa, e colocar, porque eu vou ensinar vocês também a como ler, né? Aqueles exercícios não são necessariamente para todo mundo. Então, como você lê o aluno, né? Porque uma coisa muito fácil, ele desmotiva. Uma coisa muito mais complicada, ele acaba desistindo também, acaba se frustrando. Então, é uma linha muito fina ali, né? Você entregar 2 graus um pouquinho acima da habilidade dele para estar sempre desenvolvendo essa necessidade de melhora, mas não muito para ele não se frustrar. Mas acho que você falou, né, que vai ter essa consultoria, essa mentoria sempre com você, a biblioteca virtual, você vai ter Isso. uma placa, né, de A gente vai escola ter a, vai ter a, licenciada. vamos ter a placa de escola licenciada. Eu vou estar sempre disponível, né, logicamente com horário marcado previamente. A minha ideia também é juntar depois todo mundo presencial, ia ser lindo, mas pelo menos se não online para todo mundo compartilhar experiências que tiveram. Ó, o meu público aqui 60 mais na minha escola está fazendo X, aqui está fazendo Y. Pô, então é criar um network ali de escolas que tem uma parte do foco no 60 mais para poder trocar experiências e falar, ó, eu fiz um criativo aqui, pessoal, ó, deu bom, eu coloquei esse escrito, ó, ou então essa foto aqui, pô, rodou, tive mais clique nessa foto, ou então,
Ah, quando alguém veio fazer matrícula, pô, usei uma abordagem aqui persuasiva que deu certo. Então, é juntar todo mundo que está junto nessa para poder trocar as experiências. E depois, eu disponível, a pessoa pode, a gente marca um call e tal. Gus, tem um aluno aqui, ó, não tá resolvendo. O que que a gente pode fazer? Ou tem um aluno aqui que está avançado demais. O que que a gente pode fazer para equilibrar isso aí? Aí a gente vai lá e vai fazer, porque assim, é meu interesse com que todo mundo tenha o maior número de alunos possível. Não é só sobre fazer receita, fazer grana, mas você poder ajudar outras pessoas através da música, eu acho que é uma das coisas mais legais, tanto quanto ali a necessidade que todo mundo tem de fazer o dinheiro, mas você está ajudando pessoas a melhorarem a qualidade de vida através da música. Poxa, isso eu, como músico, brilha meu coração, né? Brilha meus olhos.